Tinha um senhor que frequentava a nossa igreja, ele era um cozinheiro de mão cheia. E ele convidava eu, às vezes, para ajudar ele. Ele falava assim: você é um queimador de cebola. Então você fica aí no seu lugar e só fala o que eu mandar, né? Então o Geraldo é o profissional e o resto é queimador de cebola. Mas Zé Alfredo tá ficando bom, viu? Eu falo para você: glória a Deus pela igreja. Amém? As crianças vão sair agora, né? Ou já saíram? Não, vão sair. Vamos sair agora. Quem aqui gosta de esportes? Gosta de esporte? Não, pratica, já não vou perguntar. Terminamos a Olimpíada, né? Quem assistiu às Olimpíadas? Eu gosto até de bolinha de gude, eu assisto até campeonato de bolinha de gude. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre... Paulo tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 9, você pode abrir a sua Bíblia aí. Nós vamos ver do 23 ao 27. Paulo dá um exemplo de atleta, né? E hoje a gente vai trabalhar com o segredo de uma vida vitoriosa no Senhor, né? E a Olimpíada, o básico que a gente olha na Olimpíada, eu vi um rapaz, um americano, falando assim: como que o brasileiro é contente até com medalha de bronze. A gente não ganha muito, mas até quarto lugar para nós já é bom, né? E eu, se eu pegasse quarto lugar em alguma prova olímpica, eu ia ficar muito contente. E o mundo nosso é um mundo muito competitivo. E as pessoas que querem ser vitoriosas, elas se dedicam àquilo que elas fazem, né? E eu só sei que quer ser vitorioso porque eu torço para um time que foi campeão da última Libertadores. Amém, irmãos? Até terminar esse novo campeonato, eu ainda sou o campeão, né? Pode estar no rebaixamento, não tem problema, mas eu sou campeão. Então, e é interessante que Paulo vem falando nesse capítulo 9 sobre essa questão do que é ser vitorioso. Eu não sei se você é um cristão e se sente vitorioso com a sua vida cristã. Talvez não. E hoje a gente vai estar vendo como que Paulo enxergava a vitória, né? Então, a gente vai abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, do 23 ao 27. É o finalzinho do capítulo 9. Vamos orar? Pai Santo, quero agradecer ao Senhor pela Tua maravilhosa graça sobre a nossa vida. O Senhor tem derramado graça sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Mas, Senhor, o mais importante, Deus, não é aquilo que nós estamos vendo aqui nesse local, mas o mais importante, o que o Senhor mais deseja, é que esse povo que frequenta esse local seja um povo vitorioso no Senhor, seja um povo frutífero na Tua obra. Então, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, que o entendimento da Tua palavra nessa manhã possa vir de encontro à nossa vida, à vida de cada um de nós, e que nos torne pessoas como Cristo, que é o nosso alvo, ser como Cristo. Nós estamos longe disso, Deus, o Senhor sabe, mas só o Senhor pode nos transformar a ponto de a gente dar frutos, para que esses frutos sejam para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então diz assim o texto: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, e aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O contexto dessa carta, desse capítulo de Corinto, capítulo 9, primeiro Paulo fala sobre a liberdade que ele tem e os direitos que ele tem. E
E é interessante que você vê que, se você conhece a Bíblia, se você conhece a vida do apóstolo Paulo, você vê o quanto que esse homem foi dedicado ao Evangelho, à igreja. Ele fundou essa igreja de Corinto com muito suor, com muito trabalho. E ele tem que defender, de certa forma, a autoridade e o apostolado dele. No primeiro capítulo de 9 diz assim: não sou eu porventura livre, né? Livre em Cristo, Cristo nos libertou, né? A Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então em Cristo ele era livre. E aí ele fala: não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, né? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele está falando para uma igreja que tem uma igreja cheia de problemas, né? Muito parecida com a maioria das igrejas hoje, cheia de problemas, com pessoas mesquinhas, com pessoas orgulhosas, pessoas, nós somos pecadores, né? Mas ele olha para a igreja e ele fala com a igreja porque ele sabe que a igreja pode frutificar. E aí ele vem falando sobre os direitos que ele tem. E no meio do capítulo 9 ele passa a falar: olha, apesar de todos os direitos, de ser reconhecido como apóstolo, de ser cuidado por vocês na questão financeira, eu abro mão de tudo isso. Eu abro mão de tudo isso por uma coisa que é maior, um chamado que Deus me deu de pregar o Evangelho. Então eu não quero que esse chamado tenha nenhuma mácula. Eu não quero que vocês olhem para mim como alguém interesseiro da questão do Evangelho, por isso que eu abro mão de tudo. E aí ele fala a maneira como ele enxerga a pregação do Evangelho. E eu acho que cada um de nós temos que entender essa questão, né, do que Paulo abre mão por algo muito, muito, muito maior. Muito maior do que a gente pode... O sentido para Paulo, da vida de Paulo, é pregar o Evangelho. Ele fala assim: sobre mim pesa essa obrigação, porque ele entende que sem o Evangelho ele não seria nada, sem o Evangelho ele seria condenado, né? E aí ele olha para uma igreja que não está olhando para isso, para uma igreja que não está vivendo o Evangelho, uma igreja que está cheia de partidarismo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, né? Uma igreja que não está olhando para o foco daquilo que Deus está mostrando, né? Porque Deus mostra para nós o que agrada a Ele, qual que é aquilo que Ele tem pedido para nós. No sentido da gente olhar para as pessoas que estão aí fora e falar: a minha dedicação, a minha vida tem que ser dedicada a pregar o Evangelho da salvação em Cristo. E aí ele continua, ele fala assim, a partir do 19, do 9, ele fala assim: porque eu sendo livre de todos, porque quando a gente crê em Cristo nós somos livres, nós somos salvos pela graça, nós temos a salvação em Cristo, mas ele fala: mas sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Ele entende aquilo que Jesus falou: o maior entre vocês será aquele que mais serve, porque aquilo que eu tenho em Cristo ninguém me tira. E eu poderia viver a vida agora tranquila, sem viver a minha vida conforme muitas pessoas vivem, sem falar nada sobre Jesus. Eu sou salvo, mas será que tem sentido eu ser salvo em Cristo e não pregar o Evangelho? Aí eu tenho que rever a minha ideia do que é salvação, porque aquele que foi salvo em Cristo, ele quer passar e quer dar essa notícia para todas as pessoas. É igual uma pessoa, por exemplo, essas pessoas do Brasil que ganharam a medalha de ouro, elas chegam no Brasil, né, às vezes faz carro de bombeiro, toda uma festa para aquela pessoa que foi vitoriosa, não é assim? Né? E essa pessoa, ela sabe que aquilo que ela fez, a conquista que ela conseguiu, né, através de muito esforço, tem que ser compartilhada. Não tem sentido ela, eu fui campeão, medalha de ouro olímpica, e eu não compartilho isso com ninguém. Porque aquilo já está, né? Puxa, eu venci. Né? Da mesma forma, Paulo olha e fala: o maior presente que nós temos
É a salvação pela graça em Cristo. E se eu conseguir isso, por que eu vou esconder? Por que eu vou guardar isso para mim? Né? Seu filho passa no vestibular, né? Faculdade mais difícil que tem. E aí você não conta para ninguém. Não com a questão de orgulho, mas uma questão de felicidade, de compartilhar a felicidade. E a gente tem se intimidado a pregar o Evangelho, porque não tem nada mais importante. Então ele fala assim, eu, sendo livre de todo, me fiz escravo para o fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus para com o judeu, a fim de ganhar judeus. Então ele fala, a minha estratégia é olhar para uma pessoa, e conhecer aquela pessoa, e através desse conhecimento eu anular a minha própria vontade, mas fazer com que aquela pessoa me conheça e conheça o que eu tenho para oferecer. Que é muito, muito, muito maior do que tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Né? Poder de Deus. Se você quer sentir o poder de Deus, não é através de dons, nada disso. O poder de Deus está no Evangelho. Quando você prega o Evangelho, o poder de Deus está sendo pregado ali. Porque é Deus que convence, é Deus que age, é Deus que deseja a salvação do perdido. Então, Paulo entende muito isso. Então, ele falou, como judeu, eu vivi como judeu, com toda a tradição judaica, porque Paulo era de formação judaica, mas ele se aproximava dos judeus, tanto que ele pregava primeiro em sinagogas, e aí ele apresentava o Evangelho, apresentava Jesus. E aí, aqueles que não viviam sobre a lei, que eram os gentios, que nem conheciam a lei judaica, ele vivia como se não vivesse com a lei, porém ele vivia sobre a lei, porque a lei é maravilhosa, a lei do Senhor, a fim de ganhar alguns, né? Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para de todos os modos salvar alguns. Então, a vida de Paulo é focada no Evangelho, focada só no Evangelho, né? E aí ele vem e ele nos dá algumas dicas, né? Através dessa ilustração que ele usa de um atleta que disputa uma Olimpíada, né? Então a primeira coisa que a gente vê aqui que o Evangelho, pregar o Evangelho requer uma dedicação. Pregar o Evangelho requer de nós um esforço. Eu tenho que viver minha vida e falar, Pedro, qual o propósito que Deus tem para mim? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? E no 23 ele fala assim, por tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador por ele. Então a vida dele era essa. E a igreja, que já era salva, tinha que ter essa visão, né? Eu não sou salvo para só conviver no meio de igreja, de povo da igreja, mas eu sou salvo para espalhar a boa notícia. Ela não pode ficar guardada só para mim. Quantos aqui tem parentes que não conhecem o Senhor? Quantos aqui já não desistiram de pregar o Evangelho para o pai, para a mãe? Porque está difícil. A gente fala do Evangelho, a pessoa rejeita, a pessoa se fecha, a pessoa fica com raiva, não é assim? O Evangelho causa uma perseguição, causa uma revolta, mas ele também causa algo transformador quando a pessoa entende. Espera aí, ele está me oferecendo algo tão precioso. E aí Paulo começa a falar sobre essa questão do esporte. Vocês já viram como que Paulo ele tinha essa questão de fiz-me fraco com os fracos? Ele olhava para uma cultura, olhava para um povo, estudava aquele povo, né? Para poder de alguma forma ser ouvido por aquele povo. Será que a gente sabe como fazer isso? Por exemplo, quando a Patrícia foi entre os índios Yanomami, né? Ela estudou a cultura, ela foi morar no meio daquela tribo, e aquele aprendizado dela de conhecer aquela tribo, cada dia mais Deus mostrava algo daquela cultura que ela podia usar pelo Evangelho, né? É interessante que ela fala assim que lá, o mais importante, né, o órgão mais importante para eles é o estômago, né? Para nós a gente fala muito do coração, né?
E quando um índio ele entende o Evangelho, ele fala assim, eu senti no meu estômago, eu senti no meu coração. Né? Tudo isso ela mora no meio de uma tribo para poder, de alguma forma, ser ouvida, ser respeitada e ter autoridade para falar de algo que aquelas pessoas precisam e elas às vezes nem sabem. Né? Quando ela foi para Moçambique também, ela teve que estudar muita coisa. Né? Graças a Deus ela casou com um moçambicano, né? Que já conhece bem a cultura e que já junto com ela estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Né? Mas eles entenderam que o propósito é pregar o Evangelho. O propósito é pregar o Evangelho. Né? Então Paulo ele olha para essa parte cultural de Corinto. Corinto, a cada 2 anos, eles faziam os jogos istímicos. Istimos, tá? Eles faziam esses jogos e tinha uma cidade próxima de Corinto que fazia os jogos olímpicos, que chamava Olímpia. E era um pouco como concorrente, né? Os Jogos Olímpicos se tornaram o que nós vemos hoje, né? Um ajuntamento de nações com pessoas que praticam esportes, pessoas que se dedicam ao esporte para ser vitoriosas, né? Então ele pega a cultura desse povo que gostava muito de esportes e através dessa cultura ele começa a falar sobre o que ele está querendo que essa igreja entenda. O esforço que nós temos que dedicar, o trabalho que nós temos que dedicar para um objetivo de ser vitorioso em Cristo. Né? Não estou falando daquela igreja Vitória em Cristo, não. Estou falando de ser vitorioso em Cristo. Naquilo que Ele tem nos ordenado. Né? Você vê que Jesus também tinha essa questão. Ele falava sobre semeadura, Ele falava sobre alicerce, Jesus falava sobre estrada. Né? Quando ele queria que as pessoas dessem atenção àquilo que estava falando, ele falava de coisas do cotidiano daquelas pessoas. Falava sobre a ovelha perdida. Né? Naquele contexto que Jesus vivia, tudo isso que ele falava tinha um sentido para aquelas pessoas. Então, se você quer pregar o Evangelho, né? Use a sua sabedoria e criatividade. Se quiser pregar o Evangelho para o mineiro, leva um queijo. Amém, irmão? Faz parte né? Você quer pregar o Evangelho para uma cultura? Conheça aquela cultura. Respeite aquele povo. E fale de coisas que eles entendam. Então, Paulo, ele usou essa questão do conhecimento para mostrar para a igreja de Corinto como era importante e o que era mais importante para eles. Não era ser vencedor em um esporte, mas era ser vencedor na pregação do Evangelho. E aí ele começa a falar assim, tudo faço por causa do Evangelho. Nós não somos Paulo, mas será que a nossa vida está focada no Evangelho de Cristo? Será que eu posso falar tudo faço pensando no Evangelho e na salvação? Você acha que para onde vai? Qual o destino das pessoas que não têm Cristo no mundo que nós vivemos? Qual é o destino daquela pessoa que você ama, que viveu a vida toda com ela, que ainda não se rendeu a Cristo? Tem vitória maior do que uma pessoa conhecer a Cristo? Não. Então, a minha dedicação tem que ser na pregação do Evangelho. Se a gente quiser encher essa igreja de pessoas salvas, nós temos que investir lá fora. Né? A igreja do Clécius, você entra e fala assim, lá fora é um campo missionário. Lá fora, em todo lugar. E nós somos missionários, amém? Nós somos pessoas que fomos levantadas por Deus para pregar o Evangelho. Você acha, mas eu não tenho muito conhecimento, eu não sou uma pessoa boa de falar, né? Cada um de nós tem um grupo que é mais fácil a gente alcançar. Você alcança pessoas que eu não alcanço. Mas você tem que ter coragem de falar, de pregar. Porque nós não sabemos quanto tempo uma pessoa vai viver, né? Semana morreu o Silvio Santos, né? Com 93 anos, né? Ele ouviu muito falar do Evangelho. Mas eu não sei com quantos anos as pessoas que nós temos convivido vão morrer, não sei quanto tempo elas têm de vida ainda.
Por isso que Paulo fala que há tempo e fora de tempo prega o Evangelho. Não sei como que, né, você está enxergando isso, né? Então a primeira coisa que Paulo fala é que a vida cristã exige disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Não é assim? Quando a gente vê esses atletas correndo 100 metros, né? O Bolt saiu fora, né, da disputa. Muita gente falou, graças a Deus ele parou, né? Porque ninguém vencia o Bolt. Mas agora tem outros aí. Fala que o recorde que o Bolt passou, ninguém vai bater, né? Não sei. Eu não sei quanto tempo esse recorde vai durar. Mas uma hora vai surgir um outro. Que não sou eu. Eu não tenho condição nenhuma. Eu tenho que começar a fazer academia. Pedro fala para mim, né? Mas tem que dar o primeiro passo. Amanhã eu e a Zita vamos começar a caminhar, certo? Cadê a Zita? Ela está lá na aula. Falei com ela, Zita, nós temos que começar por causa da saúde. Cuidar da saúde por quê? Porque o Evangelho é o alvo do Senhor. E quanto tempo eu tenho de vida, né? Meu coração falhou uma vez, Deus trouxe eu de volta, mas agora ele está falando, e aí? Né? Vai continuar com esse marasmo, né? Eu tenho que... Perdão, viu? Senhor, perdão. Eu tenho que começar a cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que estar vivo para pregar o Evangelho para mais e mais pessoas. Porque é isso que requer, né? Então eu tenho que cuidar, eu tenho que ter disciplina, né? E ele dá um exemplo aqui de corrida e também dá o exemplo de luta. Ele fala assim, assim como eu também, sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Tem um alvo, tem um objetivo, né? O soco tem que ser, né? Uma vez eu estava vendo um rapaz falando de uma briga que ele teve com um rapaz, e ele falou assim, aí eu dei um murro nele, errei, e ele me deu um murro, acertou, né? Aí eu fui, dei um mais forte ainda, errei de novo, e ele acertou de novo. Socando o ar, não dá, a gente tem que socar o, né? Não é pra gente brigar na rua, irmãos, mas é desviar, esquivar e acertar o alvo. E ele está falando, Paulo fala assim, olha, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, esse objetivo eu vou conquistar, né? Então, ele fala sobre um esforço, sobre uma dedicação. Eu vi o atleta brasileiro, o mesotenista, né? A gente fala de ping-pong, o Hugo Oyama. Sabe quantas horas ele treinou durante 2 anos? Ele estava chorando porque ele ficou em 4º lugar. Melhor posição do mesotenista brasileiro em todas as Olimpíadas. Ele ficou em 4º lugar. Ele chorando, ele falou assim, eu treinei 7 horas por dia durante 2 anos. Ele era o 4º do ranking. 7 horas por dia durante 2 anos. Qual é a nossa dedicação ao Senhor Jesus e ao Evangelho de Cristo? Você já pensou nisso? É isso que Paulo está falando. Olha, essas pessoas que têm um alvo e têm um objetivo, elas se dedicam, elas treinam, elas se sacrificam, elas obedecem um ritual, elas se alimentam diferente, elas se cuidam de maneira diferente, para que elas tenham um objetivo conquistado. Se você for ver todos os campeões olímpicos, a rotina deles de treinamento é mais ou menos semelhante à do Hugo Oyama, né? Aquele atleta que é o nadador, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. O Michael Phelps. Ele por anos e anos, ele treinou 6 horas por dia na piscina. Anos e anos. Então, o que nós temos que focar é que a vida cristã, ela exige de nós uma dedicação. E nós vamos falar mais isso mais para frente, como nós podemos nos dedicar à obra do Senhor. E ele fala assim, todo atleta em tudo se domina e aqueles para alcançar uma coroa corruptível, né? Então, aqueles homens que eram atletas naquela cidade de Corinto, eles tinham uma coroa quando eles eram campeões. A coroa era tecida com vegetais, né?
louros e tudo, eles faziam uma coroa muito bonita. E aí eles colocavam na cabeça do campeão, né? Só que essa coroa, com o tempo, ela murchava, ela secava, né? Perecível. Agora, você acha que uma medalha de ouro também não é perecível? No sentido, né, de que aquilo ali é por um tempo. Aquilo é por um tempo. E aí ele fala assim, nós, porém, a incorruptível. Aquilo que nós temos em Cristo, ninguém tira e não se corrompe. Um dia a gente vai estar na presença do Senhor e nós vamos receber uma coroa. Deus pode falar para nós, servo bom e fiel, né? Ou pode falar para nós, olha, você não foi um servo bom e fiel. Mas a coroa, pela fé em Cristo, nós vamos ter. Então, a vida cristã, ela requer de nós dedicação, né? E se a gente for ver, cada um desses atletas, eles têm um adversário. Eles estudam os seus adversários, né? Quem que era o homem a ser vencido nos 100 metros que eu falei? Era o Bolt. As pessoas se dedicavam. E como eu vou vencer esse cara? Só me dedicando muito, muito, muito. Porque a curva dele, né, de ascendência, uma hora vai parar. E uma hora ele vai regredir, né? E o Bolt, a última corrida dele não foi vitoriosa, ele perdeu. Porque ele já não aguentava mais, o corpo desgasta. O cara cansa também de treinar tanto, começa a comer um pouquinho a mais. Agora eu vou viver a minha vida mais tranquilo, né? E quando você para de se dedicar, você cai. Assim é no mundo do atleta, né? E a Bíblia fala que o cristão, ele tem 3 inimigos. Né? Os 3 inimigos são bem conhecidos. É a carne, o mundo e o diabo, que é o nosso adversário. Esses são os adversários que a gente tem que vencer. Eu vou falar do mundo primeiro, porque lá em 1 João fala assim, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Né? Tudo que é nos oferecido para tirar a gente do foco. O foco do Evangelho. Olha, eu estou pregando o Evangelho. E aí vem alguma situação, né, que em vez de eu optar pela vontade de Deus, eu opto pela minha vontade. O mundo é muito prazeroso em muitos sentidos, para muitos de nós, né? Tirar a gente do caminho de fazer aquilo que é certo é muito prazeroso muitas vezes. E a gente tem que viver não amando o mundo e o que ele nos oferece, por melhor que seja. Porque o Evangelho e aquilo que Deus tem para nos oferecer é muito melhor. Tem consequências difíceis para nós? Sim. Assim como um atleta que treina, ele tem consequências. Ele não pode comer tudo que ele quer. Ele não pode deixar de treinar o tanto que ele deve, né? Ele tem algumas situações que ele tem que abrir mão, se ele quer ser vencedor, né? O segundo inimigo é o diabo, né? 1 Pedro fala assim, o diabo, o vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Também é o que tira o foco da gente, quer que a gente perca a alegria do Evangelho, quer que a gente perca a esperança no Senhor. Ele age constantemente e ele só ataca cristão, viu, irmãos? O não cristão já está na mão dele. Já está totalmente anulado. Mas o cristão é o alvo dele. Não pensa que a gente, por estar nesse lugar bonito, não vamos ter lutas, muita luta. Talvez mais do que a gente tinha lá na outra igreja. Porque agora a gente está vendo o seguinte, espera aí, eu não posso, eu tenho que viver uma vida cristã diferente. Eu tenho que ser diferente. E o pior inimigo que eu acho para mim e para você somos nós mesmos, né? É muito fácil para um atleta pôr culpa em qualquer outra coisa, para ele não ter vencido. Mas o pior adversário dele, ele sabe que é ele mesmo. Se ele deixar de treinar, se ele deixar de cuidar das coisas que ele tem que
cuidar, ele vai ser derrotado. Gálatas 5,17, abre aí para ver. Gálatas pertinho aí, depois de 2 Coríntios. No 16, eu vou ler de 16 até o 18, fala assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que Paulo está falando para a igreja de Gálatas aqui, ó, vocês têm que andar no Espírito, andar de acordo com a vontade de Deus. Assim como Jesus andou totalmente submetido à vontade de Deus, vocês têm que andar submissos, e por isso que ele enviou o Espírito Santo para todo que crê. E o Espírito Santo é o segredo da vida do crente. Enchei-vos do Espírito. É essa a nossa tarefa. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Então, a minha vontade não importa mais, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Você quer que a vontade de Deus sua é pregar o Evangelho? Amém? Tem certeza disso? Por que você não faz? Essa semana, quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você deu o seu testemunho? Quanto tempo você não faz isso? Você vê uma pessoa que aparece na sua vida e você fala assim, eu vou estar atento para o momento certo eu falar do amor de Deus. E você fica quase como um caçador, né? Observando a sua caça. Não estou falando que você vai matar a sua caça, mas ela tem que morrer para entender o Evangelho de Cristo. Né? Mas o foco seu é, eu vou pregar. Como que eu vou pregar? De que forma? Com sabedoria, né? Não ofendendo aquela pessoa, mas com sabedoria. Eu vou aproveitar uma oportunidade, eu vou trazer ele para a conversa. Assim como Paulo, ele olhava as pessoas, o alvo dele era como eu vou pregar, de que forma eu vou pregar. Essa pessoa precisa do Evangelho, então eu tenho que falar. Como que eu vou apresentar a melhor notícia que essa pessoa pode ter? Como que eu vou apresentar essa notícia? Por isso que eu tenho que estar no Espírito. Por isso que a carne minha não pode falar mais alto. Porque se fosse pela minha vontade, eu não vou falar do Evangelho. Porque vai me trazer problemas. Vai trazer problema para nós. Quantos aqui não tiveram problemas com pessoas que começaram a conhecer o Evangelho? Você vai dedicar para aquela pessoa, você vai falar para aquela pessoa, você pode, de repente, na casa daquela pessoa, você vai perceber que aquela pessoa tem um monte de problema. E esses problemas vão fazer parte da sua vida, porque você vai entrar naquele ambiente em que ela vai começar a falar para vocês de coisas que você vai ter que ajudar ela a sair desses problemas. Eu estou separando da minha esposa. Eu estou com problema com meu filho, eu tenho problema de droga. Então, quando você começa a pregar o Evangelho, o Espírito Santo tem que estar plenamente agindo na sua vida. Né? Ele fala no 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Né? Ele está falando com o contexto da igreja de Gálatas, que estava muito fora do propósito, estava olhando muito mais para o legalismo do que pela vontade e pela verdade de Deus. Né? E aí Paulo ele vem falando sobre essa questão de ser vitorioso, e a gente tem a questão de como eu posso ser vitorioso em Cristo. E a primeira coisa que eu vejo aqui é um foco, um objetivo. Eu quero ser vitorioso, eu quero um dia receber essa coroa, então eu vou caminhar conforme a vontade de Deus. Eu vou olhar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que eu tenho que falar e eu vou agir dessa forma. Eu vou servir a Deus dessa forma.
A minha vontade não importa mais, mas a vontade daquele que me chamou. Paulo fala muito sobre isso. Ele não foi chamado por homens, ele foi chamado por Deus. E Deus deu uma missão para ele. Quando ele te chamou para ser salvo, quando ele te salvou pela graça, ele não te salvou para a graça para você sentar num banco e ficar nesse banco o resto da vida. Ele te chamou para um propósito maior do que aquilo que você pode almejar. Ele tem um propósito muito maior. Então ele te dá um foco. Eu não sei com relação a você, mas quando eu entendi o Evangelho, a primeira coisa que Deus mostrou para mim é pessoas que eu amava que não conheciam o Senhor. Eu vi a minha esposa, eu falava, nossa, a Zita não conhece. A Zita não conhece. E era interessante que eu falava para ela do Evangelho, ela não entendia nada. Ela só brigava comigo, né? Eu agia, às vezes, sem sabedoria, né? Sem a sabedoria de Paulo. Talvez Paulo também deve ter sido algum momento, ele não foi sábio, porque a gente vai crescendo, né? Então, o primeiro atrito que eu tive foi com a minha esposa, depois eu tive com meu pai, depois eu tive com alguns irmãos, mas aquilo tudo foi me preparando, porque o meu foco era que eles entendessem o Evangelho. E através desse foco Deus foi me moldando. Não é pela sua força, mas é pela minha. Não é da sua maneira, mas é pela minha maneira. Eu estou trabalhando no coração dessas pessoas antes de você pensar. Antes de você amar essa pessoa para que ela seja salva, eu já amei. E aí Deus foi trabalhando meu coração. E quando você fala de Jesus, Ele vai te moldando. Ele vai te moldando. Ele vai te... Então, foco. Qual que é o foco? Pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. E aí tem que ter disciplina. Não é... Aqui ele fala uma coisa aqui que eu esmurro o meu corpo, não é autoflagelo não, tá? Vou pegar tinha um pessoal, na Índia ainda tem muito isso, eles batem um chicote cheio de estrias, né? Bate nas costas e sangra, né? Não é isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de a abdicação da minha vontade. Focar só naquilo que Deus tem para mim. Se dedicar totalmente a isso. Conhecer a nós mesmos. Saber que sem Jesus nada podemos fazer. É olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Como que Jesus falava do Evangelho, como que Ele ensinava os seus discípulos, como que Ele educava os seus discípulos, como Ele direcionava os seus discípulos. E Ele deu poder através do Evangelho aos seus discípulos, através do Espírito Santo. E aí tem 4 práticas, coisas práticas que nós temos que fazer. E aí seria aquela questão do treinamento. Dedicação 7 horas por dia e tudo, Tem alguns... John Wesley, ele ficava 7 horas por dia durante a madrugada orando para pregar o Evangelho na Inglaterra. 7 horas por dia orando e meditando na palavra, Primeira coisa, oração. A gente cansa de falar que é a questão da oração, Qual que é o dia que a gente tem culto de oração aqui na igreja? Terça-feira? É terça-feira? Nossa, eu tenho que vir aqui então, Estou falando para vocês porque é o seguinte, eu vi esse tempo uma senhorinha de uma igreja, ela fala assim, meu Deus, nós não temos orado pela mocidade, a igreja não ora mais, como é que essa igreja quer ser vitoriosa se ela não ora mais? Como é que a igreja quer vitória nesse mundo perdido se não ora? Se você não ora, você não enxerga a vontade de Deus, você não coloca diante de Deus aquilo que você tem que colocar. Não que Deus não saiba, Ele sabe todas as coisas,
Mas Deus, Ele se alegra num povo de joelho dobrado. Joelho dobrado, estou falando assim, irmãos, oração é essencial para o nosso crescimento. Paulo, quando eu falo assim, você se dedicar como um atleta, dedicar as coisas do Senhor como um atleta se dedica para conseguir uma medalha. Aquele é o foco dele, eu não saio disso. Quanto tempo de oração nós temos? A igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Eu sei que você deve orar na sua casa com a sua esposa. Deveria orar com a sua esposa na sua casa, não sei se você faz ou não. Orar com seus filhos. Deveria ter uma vida de oração a partir do momento que você acorda. A vida de oração é individual e coletiva. Se você não ora individualmente, você não vai querer orar coletivamente. É engraçado quando a gente pede uma pessoa para orar, ela fala assim, por que eu tenho que orar? Né? Fica com medo de orar, o que eu vou falar para Deus? Mas é prática, é conversar. Né? Relacionar com as pessoas, a gente tem que conversar, certo? Relacionar com Deus, eu tenho que ter uma dedicação ao Senhor. E se Deus responder, já pensou? Manuel, sai da sua casa e vai pregar o Evangelho. Tem uma pessoa lá na rua que precisa ouvir da tua palavra, a minha palavra. Né? Mas Deus, às vezes, Ele fala assim, não precisa falar, isso está escrito. Eu já te mandei. Né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, vai fazer o que eu te mandei. Quem aqui não sabe que nós temos a obrigação de pregar o Evangelho? Né? Segunda coisa, a primeira oração, a segunda é a palavra. Quanto tempo do seu dia você usa para ler a palavra de Deus? Quanto tempo? Qual é a importância da palavra de Deus na sua vida? Eu gosto de ler livros, mas a palavra de Deus tem que ter prioridade. Quando eu fiz seminário, o pastor Paulo falou assim, Manuel, você tem lido a Bíblia? Eu falei, sim, tenho lido e tal. Aí ele falou assim, Manuel, você tem lido a Bíblia como devocional? Porque tudo que a gente está pedindo aqui é Bíblia. O seminário é Bíblia. O seminário é ler Bíblia. Mas ele falou, agora, existe uma vida devocional sua com Deus, que é independente do seminário. Então, se você não lê um livro, pega um livro para você ler. Filemão, pequenininho, não vai dar muito trabalho, leia, medite nesse livro. Você vai ver quantas coisas Deus vai falar com você. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor pela palavra dEle. Oração e palavra, né? A gente fala para as crianças, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Para poder o quê? Crescer, não é verdade? Assim que a gente tem que crescer. Outra coisa, comunhão. Olha os seus irmãos aqui na igreja. Você tem comunhão com seus irmãos? Você tem orado pelos seus irmãos, pela sua igreja? Às vezes tem uma menina no seminário que eu achei muito interessante. O professor, não lembro qual professor que foi, ele falou assim, quero que vocês falem da vida de vocês. Como igreja, né? E ela começou a chorar. Começou a chorar e tudo. E aí ele falou, mas pode falar, você abre com a gente aqui. Eu falei assim, eu não tenho amizade na igreja. Quando eu estou triste, ninguém da igreja vem e me abraça e fala, estou aqui com você, irmão. Né? Aí eu fiquei com raiva dela, falei, por que você não fala? Abre a boca e fala, né? Aí ele falou, professor, calma, Manuel. Ela está falando algo do coração, deixa ela falar. Né? Porque eu fiquei com raiva de mim também, que eu não percebi. Né? Você não percebe, às vezes você está do lado de uma pessoa que está precisando de uma oração, você não posso orar com você, irmão. Deus às vezes mostra para nós, quando a gente está sensível ao Espírito Santo de Deus, Ele mostra para nós o que nós temos que enxergar, para que a nossa comunhão como igreja seja perfeita. Né? O Espírito Santo pode revelar para você uma pessoa que está em pecado, para você orar por ela e falar, olha, abandone essa vida,
Volta para o Senhor, né? Então a comunhão, ela é importante para o crescimento. A igreja não cresce se não tiver comunhão. Não cresce no Senhor se não tiver comunhão. Por que Jesus pegou os 12 discípulos e caminhou com eles, né? A gente sabe como saiu, mas 11 deles foram foram usados para que a igreja se estabelecesse. Mas ele pegou esses 11 para ter comunhão com eles, para andar com eles, para ensinar eles, né? E nós caminhamos como igreja. A igreja fala que nós somos um corpo, a igreja fala que nós somos uma família, a igreja fala que tem filhinhos, jovens e pais dentro da igreja. Os pais têm que ser usados na vida dos jovens e dos filhos. Os jovens têm que ser usados na vida dos filhinhos. E os filhinhos estão deslumbrados com o Pai maravilhoso que nós temos, né? Quando você se converte, você começa a olhar Deus como algo tão... Meu Deus do céu, como eu não sabia. Tudo parece que é bonito, né? Quando você se converte. De repente você começa a caminhar e fala, peraí, a vida cristã não é tão fácil assim não, né? Mas comunhão é importante. E a quarta coisa que faz a gente crescer é o serviço cristão. Serviço cristão. Quando eu falo cristão, assim, eu lembro daquela menininha, né? Por que a gente tem que perdoar ela? Porque nós somos cristãos. Assim. E se alguém fizer alguma coisa com você e não pedir perdão, aí meta a mão na orelha dela, né? Sempre falo essa menininha. Serviço cristão. Trabalhar para o Senhor. Como que você pode ser usado pelo Senhor? Você pensa que esse pessoal que está vindo aqui no mutirão, no sábado, não está crescendo? Está crescendo. Está crescendo porque está trabalhando com irmãos numa obra que é do Senhor. Aquelas pessoas que fazem um bolo, que fazem um café, que a gente toma aqui, está trabalhando para o Senhor, na obra do Senhor. Por simples que seja. Seja fiel nas poucas coisas que Deus tem pedido para você fazer. E Ele vai te dar coisas maiores. Assim é Deus. Ele olha no nosso coração, sabe que nós somos duros, Ele vai nos transformando, Ele vai nos usando, e o serviço cristão nos edifica. Não é? Às vezes você fala assim, nossa, eu fiz tanta coisa e ninguém falou nada, né? Uma vez estava vendo a história de uma mulher que fez um bolo muito bonito, que tem uma festa na igreja. Ela fez um bolo muito bonito, muito gostoso. O pessoal comeu e ninguém falou. Aí o pastor subiu e falou, quero agradecer o irmão Geraldo que pintou ali, o Geraldo que pintou a não sei o quê, o Zé Alfredo, o Ademir, né? Se eu não falar o nome de um, não falei o nome de um, e o pastor não falou o nome da mulher. Aí uma pessoa sentou do lado dela e falou assim, o ano que vem não tem mais bolo. Porque não lembrou dela, né? Pastor também, se foi eu já esqueci de todo mundo, tá? No dia da inauguração aqui eu vou esquecer um monte de nome. Mas eles falaram que vão dar uma lista aqui para me falar. O nome do pastor tal, fulano. E eu não falar do João Paulo, não vou falar do seu não. Não fique bravo comigo. Mas o serviço cristão, trabalhar para o Senhor, faz diferença. Você quer saber, em família, quando um filho ajuda uma mãe, não é tão bom? Né? Aquilo faz uma diferença na vida familiar, né? Um filho que está ajudando a mãe, o pai. Então, essas situações fazem com que a gente cresça. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, é o último texto que nós vamos ler. 2 Timóteo 4. E aí, esse Paulo, que fala no final lá, olha, para mim não ser desqualificado, mas olha como que ele fala, 2 Timóteo 4, do 6 até o 8. Esse apóstolo Paulo, que foi um homem tremendamente usado por Deus, e que os livros e as cartas que ele escreveu aqui, e as epístolas que ele escreveu para a igreja, edificam tanto a nossa vida, né?
Ele estava preso e ele estava próximo à morte. Ele falou assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, eu estou terminando a minha vida cristã, aqui, no mundo que nós vivemos. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que importante. Combati o bom combate. Que combate que você tem enfrentado? Completei a minha carreira, tudo aquilo que o Senhor me propôs, eu me esforcei, eu trabalhei e eu guardei a fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei: já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, a nossa vida cristã, no final, vai ter uma coroa incorruptível dada pelo Senhor. Amém? E nós temos que entender que nós temos que nos dedicar ao Senhor, ao Evangelho do Senhor Jesus. Esse era o foco de Paulo. E essa era a questão que ele estava colocando para a igreja. Para a gente concluir, eu queria fazer algumas perguntas para você. Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Qual o caminho você está seguindo em Cristo? Para onde você está indo? Qual a direção que você está indo? Qual que é a sua missão que Cristo tem te dado? A gente tem que estabelecer bem claramente aquilo que Deus quer de nós, né? O que nós tem que fazer pelo Evangelho, como a gente deve evangelizar, né? Michael Phelps, ele tem 28 medalhas olímpicas, 23 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Ele é considerado o maior atleta de todos os tempos. Há um tempo atrás, ele foi preso nos Estados Unidos dirigindo bêbado. Foi obrigado a ir para um local para tratamento do alcoolismo dele. 23 medalhas de ouro, né? Ele teve 8 medalhas de ouro em uma só competição olímpica. E aí você pensa: nossa, esse cara deve ser mais feliz, né? E ele entrou numa depressão profunda. Não via sentido para a vida dele. Sabe o que você é dedicar toda a sua vida a um esporte? E quando você termina, ganha tudo, todo mundo, aonde você for, olha para você como: esse cara não tem problema nenhum, esse cara é vitorioso. Ele entrou em depressão profunda. E aí ele conheceu um jogador, né, de futebol americano. E esse jogador falou para ele de Jesus. Pregou o Evangelho para ele. A vida dele deu uma guinada. E ele fala assim: se eu ganhasse uma pessoa para o Senhor, vale mais do que todas as medalhas que eu ganhei. Se eu ganhar uma pessoa para o Senhor, vale mais do que todas as medalhas. Isso é o foco. Isso é o foco. Não que ele não tenha que ser visto pelo esforço e pelo tremendo atleta que ele é. Mas agora ele tem um valor. E ele tem algo incorruptível. Essa é a grande lição na vida de Michael Phelps. Porque hoje ele é filho, hoje ele é salvo em Cristo. Cristo faz parte da vida dele. Se ele morresse sem Cristo, com todas as medalhas que ele ganhou, ele não vai chegar para o Senhor e falar: olha, eu consegui todas essas medalhas, posso entrar no teu reino? Não, não é por isso. É porque você creu no Filho de Deus. É o único que salva. Amém? Vamos orar?
Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar, para encerrar esse culto. Pai Santo, quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Quero agradecer pela Tua palavra, que ela sempre tem um alvo. A Tua palavra nunca volta vazia. Agradecer pela Sua salvação em Cristo. E também, Deus, pedir que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor. Que a gente entenda, Deus, que a vida cristã, ela tem que ter disciplina, a vida cristã tem que ser foco, a vida cristã tem que ter frutos que são gerados pela obra do Senhor em nós. E que a gente tenha, Deus, como privilegiados que somos, autoridade e coragem para pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor, Deus, nessa semana, o Senhor nos use na vida de pessoas que não Te conhecem. O Senhor nos use na vida de irmãos que estão sofrendo, que estão em momentos difíceis. Que o Senhor nos use no local que a gente trabalha, no local que a gente estuda. Porque o Senhor é digno e o Senhor é o único caminho, é a única verdade, é a única vida que nós temos. E é a única coisa que nós temos para oferecer, que não é perdida, que nos dá, Deus, pela graça, uma coroa incorruptível. Não pelos nossos méritos, Deus, mas pelos Seus méritos na cruz, pelos Seus méritos na nossa vida. Obrigado, Pai, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.